Olá pessoal, tudo bom? Hoje o assunto de hoje é sistema legal de medidas. Em algumas questões de concurso, né, às vezes de geometria, às vezes até mesmo de álgebra, aparecem algumas medidas, né, do sistema métrico e com unidades diferentes, né? Então a gente precisa saber trabalhar com essas unidades diferentes para a gente conseguir fazer a resolução correta delas, né? Então vamos dar uma olhadinha num exercício que eu acabei selecionando para a gente depois fazer, depois que a gente tiver a teoria, para a gente ver como é que funciona essa conversão de medidas aí no nosso sistema métrico, ok? Então, eu trouxe uma questão desse tipo aqui, ó. Que ele fala assim, a distância em linha reta entre os pontos A e B de uma avenida é 39,2 metros, né? O M aqui de metros. Pedro parte do ponto A em direção ao ponto B e após dar 35 passos, chega até o ponto C. Está aqui tudo esquematizado na figura. João parte do ponto B em direção ao ponto A e após dar 40 passos, chega ao ponto D. Então ele sai do B até o D, dá 40 passos. Conforme mostra a figura, fora de escala, né? Isso aí é só um esboço para uma representação, para a gente ter uma noção do que aconteceu aí do Pedro e o João. Sabendo que cada passo de Pedro tem 60 centímetros, então a questão que a gente o foco aqui da aula hoje é justamente isso. A gente apareceu pra gente aqui uma coisa em metros e apareceu uma medida em centímetros aqui. Ele fala que o Pedro tem 60 centímetros a cada passo dele e o João tem 65 centímetros. Ele quer saber a diferença entre o número de passos dados por Pedro e João no trecho DC. Então, aconteceu alguma coisa aqui. Pedro deu um certo número de passos aqui e João deu um certo número de passos aqui. A gente vai tentar descobrir qual que é a diferença entre essa quantidade. Mas, de novo, apareceu uma medida em metros e uma medida em centímetros, né? Então não dá para a gente fazer tudo isso de uma vez, né? Só usando os números. A gente tem que deixar tudo numa mesma unidade de medida, desculpa. Então, vamos ver como é que a gente faz isso? Eu trouxe aqui ó, uma tabela de conversão para a gente dar uma olhadinha nela e conhecer as principais medidas, né, os submúltiplos e os múltiplos do metro e entender qual é a relação de grandeza entre eles. Então a gente tem aqui como nosso padrão o metro aqui no meio. A gente tem 3 unidades para a direita e 3 unidades para a esquerda. O que seriam? Essas 3 unidades para a direita seriam os submúltiplos do metro. E as 3 unidades para a esquerda seriam os múltiplos do metro. Então, 10 vezes menor que o metro, a gente tem o decímetro, que a gente representa pela sigla aqui DM, né? Pela abreviação DM. 10 vezes menor que o decímetro, a gente tem o centímetro. Só que, se 10 vezes menor que o decímetro é o centímetro, então 10 vezes menor que o metro decímetro, 10 vezes menor de novo o centímetro. É por isso que o centímetro é a centésima parte do metro, porque ele é 10 vezes menor e 10 vezes menor. Então ele é ao todo 100 vezes menor que o metro. E da mesma forma, né, analogamente, 1000 vezes menor que o metro, a gente tem o milímetro, que a gente representa pela sigla mm. Então a gente tem a seguinte relação, o metro é 10 vezes maior que o decímetro é 10 vezes maior que o centímetro e o centímetro é 10 vezes maior que o milímetro. Essas 3 unidades são os submúltiplos do metro. Agora vamos ver os múltiplos do metro, aquelas unidades que são maiores que o metro. A gente tem o decâmetro. Muita gente não conhece, né, essa unidade, né? Ela não é tão usual como as outras, né? Mas a gente tem o decâmetro, que a gente representa pelo DAM. Ele é 10 vezes maior que o metro. Quer dizer o quê? Que 10 metros é a mesma coisa que um decâmetro. Da mesma forma, 100 vezes maior que o metro, ou seja, 10 vezes maior que o decâmetro, a gente tem o HM, que é a sigla para hectômetro. Então o hectômetro é 100 vezes maior que o metro. E a mais usual dos múltiplos do metro, o quilômetro, que é 10, 10 e 10. Então a gente tem o quilômetro sendo 1000 vezes maior que o metro. É por isso que quando a gente tem uma distância de 1000 metros, a gente pode falar que ali tem 1 quilômetro. Então agora a gente vai ver como é que a gente transita entre essas unidades para saber, opa, ele me deu uma unidade em decâmetro, mas eu estou precisando usar em decímetro. Ah, eu dei em milímetro, mas eu preciso dela em metro.
Então a gente vai ver como é que a gente faz essas conversões aqui do sistema métrico, ok? Então vamos para o próximo aqui. Eu trouxe uma tabela de conversão primeiramente, vamos trabalhar só com os submúltiplos do metro, que é aquelas que a gente acabou de ver, que é o decímetro, centímetro e o milímetro. Então vamos ver como é que a gente usa essa tabela. A gente tem aqui 2 metros. Eu quero saber 2 metros quanto é em centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a vírgula do 2 metros e vou botar na unidade de metros. Então eu boto a vírgula aqui. Eu boto aqui o 2 na casinha do metro. Se eu quero converter ela para centímetro, eu vou andar com essa vírgula até a casa do centímetro. Então ele vai vir aqui para a casa do decímetro, depois lá para a casa do centímetro. Então essa vírgula que está aqui, ela vai sumir daqui e vai pro centímetro. E aí até lá eu completo com zeros. É por isso que 2 metros é a mesma coisa aqui, 200 centímetros. Aí você vai falar assim, poxa Conrado, mas eu aprendi isso fazer de uma outra forma, de repente por regra de 3. Ok, você pode também fazer por regra de 3. Você sabe que 1 metro é 100 centímetros, então 2 metros é x. Você monta essa relação, só que você vai ter que multiplicar em cruz, depois o resultado que estiver multiplicando, o número que estiver multiplicando o x, você vai ter que passar dividindo, então você vai ter que fazer várias contas. Aqui com essa tabela, a gente só vai se limitar a transitar com a vírgula. Então a gente vai encaixar o número ali e vai andar com a vírgula para a direita e esquerda, conforme a unidade que a gente quiser trocar. Eu acho mais fácil, mais tranquilo, é mais visual, você tem a tabelinha ali, você já consegue enxergar mais ou menos o número, e de tanto fazer isso, daqui a pouco você já começa a converter as unidades de cabeça, ok? Vamos seguindo aqui. Então a gente tem 8 decímetros. 8 decímetros, a gente vai encaixar ele aqui. Se eu quero passar ele para centímetro, a vírgula do decímetro que estava aqui vai vir para cá. Então eu tiro ela daqui e acrescento mais um zero. Então 8 decímetros é a mesma coisa que 80 centímetros. Agora vamos lá. Eu tenho 1 milímetro, eu quero saber 1 milímetro quanto é em decímetros. Então eu vou botar o 1 aqui na casa do milímetro, a vírgula que estava aqui, ela vai passar para decímetro, ela vai vir para cá. Só que se ela for vir para cá, eu tenho que completar com um zero aqui e um zero à esquerda da vírgula. Então 1 milímetro é a mesma coisa que 0,01 decímetros, ok? Então aqui teve duas situações que eu andei com a vírgula para a direita. Por quê? Porque eu estava diminuindo a unidade, de metro passou para centímetro, de decímetro passou para centímetro, e aqui andou para a esquerda. Por quê? De milímetro passou para decímetro, então ficou 0,01. Agora vamos lá, eu tenho 12 metros e quero passar para centímetro. 12 metros, como é que eu vou encaixar? Pessoal, eu não posso fazer isso aqui, né? A gente tem uma unidade para cada casa. Então, quando eu for completar 12 metros, a vírgula do metro está aqui. Eu posso escrever o número de trás para frente para não me confundir. Então, 12 metros eu encaixo na tabela dessa forma. A vírgula do metros vai pro centímetro. Então, ela vai vir para cá. Então, ela sai daqui. Então, completa com zero e mais um zero. Então, 12 metros é a mesma coisa que 1.200 centímetros. Ok? Vou apagar essa parte aqui de cima só para a gente continuar com as outras unidades. 0,22 decímetros e vou passar para milímetros. Presta atenção agora com os números decimais, porque a vírgula está entre o 0 e o 2 e ela é do decímetro. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu apagar tudo aqui para a gente não confundir. Vamos fazer os decimais com um pouquinho mais de calma. A vírgula está no decímetro, certo? Agora eu tenho que encaixar esse número conforme ele apresenta aqui. Ele tem um 0 à esquerda e ele tem o 2 à direita e mais um 2 à direita. E a vírgula está aqui, ó, no decímetro. 0,22 decímetros eu quero agora passar para milímetro. Então a vírgula vai vir para cá. Tira essa vírgula, eu tenho 22 milímetros. Esse zero que está à esquerda, a gente não utiliza ele. Então,
0,22 decímetros é a mesma coisa que 22 milímetros. O decímetro não é 100 vezes maior que o milímetro, então eu multiplico por 100. Multiplicar por 100 é a mesma coisa que andar com a vírgula duas casas para a direita, ok? 5,25 metros. Eu quero passar agora 5,25 metros para milímetros. Ótimo. O vírgula é do metros, pertence ao metros, eu vou botar aqui. Eu tenho um 5 à direita, eu tenho o 2 e depois tenho o 5. Eu quero passar isso para milímetro de novo. A vírgula que está aqui no metro vai pro milímetro. Só que agora eu tenho que preencher aqui com zero e tiro essa vírgula que estava aqui. Então 5,25 metros é a mesma coisa que 5.250 milímetros. Porque o metro, né, é bem maior que o milímetro. Na verdade ele é 1000 vezes maior. Se ele é 1000 vezes maior, é só pegar 5,25, multiplicar por 1000, andar 3 casas para a direita, a gente tem aí que 5,25 metros, 5.250 milímetros. Então, na verdade, é basicamente isso. Construir essa tabelinha, bota lá um metro, bota 3 para a direita, 3 para a esquerda. 3 para a direita, decímetro, centímetro, milímetro, 3 para a esquerda, decâmetro, hectômetro e quilômetro. E encaixa o número conforme a vírgula, depois anda conforme a conversão da unidade, ok? Vamos seguir aqui, agora vamos ver a conversão dos múltiplos, né? Só que não muda nada, a diferença é que agora a gente vai trabalhar aqui com as conversões dos múltiplos, mas a gente vai fazer da mesma forma que a gente tinha feito antes. Então vamos lá, eu quero saber 8 quilômetros, quantos metros são? Boto o 8 aqui no quilômetros, né? A vírgula está aqui. Agora eu quero saber em metros, então a vírgula vem para cá. Tiro ela daqui, completa mais 3 zeros. 8 quilômetros é a mesma coisa que 8.000 metros. Fácil, aí eu já consigo converter. 75 decâmetros. Eu quero saber quantos hectômetros são isso. A vírgula está no decâmetro. Então, escreve o número terminando no decâmetro, né? Não pode fazer isso aqui, 75 decâmetros. Não, mentira. Isso aqui tá errado. 75 o quê? Decâmetros. O número termina na unidade. Quero passar ele para hectômetro. Se a vírgula está aqui, ela vai passar para cá, que é a vírgula do hectômetro. Acabou. 75 decâmetros é a mesma coisa que 7,5 hectômetros. 2,5 quilômetros para decâmetro. Mesma coisa. 2,5 quilômetros, a vírgula é do quilômetro, então 2 na direita, 2 na esquerda e 5 na direita. 2,5 quilômetros eu quero passar para decâmetro. Vírgula vai vir para cá. Ela saiu daqui, foi para aqui para a minha direita e eu acrescento um zero. Então 2,5 quilômetros é a mesma coisa que 250 decâmetros. 0,15 metros. Vamos lá. 0,15 metros. A vírgula está aqui. Eu tenho um zero à esquerda, eu tenho um e eu tenho o 5. Eu quero falar 0,15 metros, quantos hectômetros são? Então a vírgula vai vir para o hectômetro. Então ela sai daqui, e aí eu boto um zero à esquerda e completo com zero à direita. Então 0,15 metros é a mesma coisa que 0,0015. O quê? Hectômetros, tá? O hectômetro é 100 vezes maior que o metro, então a resposta fica 100 vezes menor. Por isso que andou duas casas para a esquerda. 3,05 decâmetros, eu quero saber quanto isso é em quilômetro. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer com calma essas outras. A gente tem que 3,5 decâmetros, né? 3,5 decâmetros, a vírgula está aqui no decâmetro. Eu tenho um 3 à direita, ou 3 à esquerda, eu tenho um 0 e um 5. Eu quero passar isso para quilômetros. Então essa vírgula que estava no decâmetro, ela vai vir para quilômetro. Então eu tiro ela daqui,
certo? Completo com 0 e 0 à esquerda. Então 3,05 decâmetros é a mesma coisa que 0,0305 quilômetros, ok? E por último, 102,25 quilômetros, vamos ver quantos metros são. Vírgula no quilômetros, botei a vírgula no quilômetro. Para a esquerda eu tenho 2, eu tenho 0 e eu tenho 1. Ele acaba aqui. Aí para a direita eu tenho 25. Então 102,25 quilômetros é dessa forma aqui que eu encaixo ele na tabela. Quero passar para metros. Essa vírgula que estava aqui, ela vai vir para metros. Então eu acrescento com 0 aqui e tiro a vírgula desse local. Então o que eu tenho? Eu tenho 102.250 metros. 102.250 metros. Ok, pessoal? Depois dá uma pausa em todas essas conversões que eu tive. Tenta você montar sozinho a tabela. Eu escolhi números arbitrários aqui para a gente fazer essa conversão. Escolha você alguns outros e tenta fazer essa conversão para isso ficar mais ou menos automático aí na sua cabeça, né? Principalmente daquelas usuais. Aqui eu fiz de todas as unidades para você ter uma noção que a gente pode estar trocando entre todas as outras. Mas o que é o mais comum de aparecer? Metro, converter de metro para centímetro, de centímetro para milímetro, às vezes uso o decímetro, de quilômetro para metro aparece bastante, decâmetro e hectômetro aparece um pouco menos, não são tão usuais. Mas pode aparecer e depois você vai falar, nossa, mas isso aí é 100 vezes menor, 10 vezes menor. Tem essa tabelinha na sua cabeça. Metro no centro, 3 submúltiplos, 3 múltiplos. Quem são os submúltiplos? Decímetro, centímetro, milímetro. Os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Montou essa tabelinha, você viu, a gente só andou com vírgula, a gente não fez conta nenhuma. Isso a gente acaba ganhando tempo aí na resolução da questão. Agora vamos voltar naquela questão que a gente tinha falado inicialmente e vamos ver agora como é que a gente resolve sabendo agora fazer as conversões de unidades, ok? Bom, ó, então vamos ler de novo o enunciado, né? Eu tinha lido no começo, ele fala assim, que a distância em linha reta entre os pontos A e B de uma avenida é 39,2 metros. Então ele botou essa chavezinha aqui, ó. Essa distância todinha é 39,2 metros. Pedro parte do ponto A em direção ao B. Então o Pedro tá desse lado aqui, ó. O Pedro sai do A, né, que ele disse. O Pedro, ele sai do A e vai até o ponto C. Dessa distância aqui, ele dá 35 passos. O João parte do ponto B e vai até o ponto D e dá 40 passos. Então o João tá desse lado aqui. O João tá aqui, tá no B e o Pedro tá no A. E ele sai do B, vai até o D e dá 40 passos, né? Conforme mostra a figura, o exercício a questão já até trouxe, né? Só lembrando, essa é uma questão de 2015, tá? Ela é recente do concurso de AEVP, que é Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Uma questão aí bem recente. Bom, aí ele fala assim, sabendo-se que cada passo de Pedro tem 60 centímetros, então assim, o Pedro deu 35 passos, mas cada passo dele tem 60 centímetros. E cada passo do João tem 65. Então a diferença entre o número de passos dados por Pedro e por João no trecho DC é de quanto? Então o que acontece aqui? Nesse trechinho aqui, ó, que eu vou marcar de vermelho, nesse trechinho aqui o Pedro anda lá, ele dá alguns passos. Nesse mesmo trechinho o João também dá alguns passos. Eu quero saber qual que é a diferença entre os passos. Sei lá, faz de conta que o Pedro deu 5 passos lá e o João deu 2. Qual que é a diferença de 5 e 2? Um deu 3 passos a mais do que o outro nesse pedacinho. Para a gente saber quanto é isso, a gente vai ter que converter essa unidade de passos para centímetro, porque ele está dando
a medida, né, o tamanho de cada passo, tanto do Pedro quanto do João, e depois vai ter que tentar misturar tudo isso com a questão da distância entre A e B, que ele já deu aqui, que é 39,2 metros. A ideia inicial, o que que é? Como os passos já estão em centímetros, essa distância total entre A e B, a gente também vai passar para centímetro. Por quê? Porque aí a gente só trabalha com as unidades em centímetro. Vai ficar mais fácil de fazer a conta e a gente sabe que no final o resultado vai dar correto. Então essa distância entre A e B de 39,2 metros, eu já inicialmente já vou passar ela para centímetro. Porque aí eu sei que a gente vai trabalhar tudo em centímetro. Então o que que a gente faz? Aquela tabelinha que a gente veio fazendo. A gente sabe que tem o metro, tem o decímetro e... Opa! A gente tem o metro, o decímetro, centímetro e o milímetro. Posso escrever os múltiplos? Posso. Só que nesse exercício aqui não tem conversão de múltiplo. A gente tem conversão só dos submúltiplos. Mas escreve aqui só para você entender. Passa mais ou menos aqui os traços entre as unidades de medida para você não se confundir. Só para separar, tá? Então agora a gente tem 39,2 metros, a gente quer saber quanto é isso em centímetro. Então a vírgula está em metros, então eu boto aqui no metros, tá? É 39,2. Então eu sei que o 39 tem um 9, tem um 3 aqui e tem um 2 aqui, 39,2 metros. Eu quero passar para centímetro. Então essa vírgula que estava aqui no metros, eu vou passar para centímetros e tira ela daqui, certo? Tira ela daqui, ok? E acrescento um zero. Então, eu já sei o quê? Que essa distância aqui, de 39,2 metros, é a mesma coisa que 3.920, o quê? Centímetros. Então, agora, onde a gente tiver que usar esse número, a gente não vai usar mais ele em metro. A gente vai usar essa unidade em centímetro. Agora, vamos começar a resolução com base no que ele deu. Eu botei aqui uma tela limpa aqui para a gente conseguir trabalhar e copiei o esboço aqui para ajudar a gente na resolução. Bom, lembrando que o Pedro está aqui e o João está aqui. O Pedro, ele dá 35 passos e cada passo tem 60 centímetros. Então, vamos ver quanto é que, de A até C, quanto em medida, né? Quanto em centímetros o Pedro andou. Bom, o Pedro, deixa eu botar aqui o Pedro. O Pedro, ele andou 35 passos. Só que como cada passo tem 60 centímetros, então eu vou fazer 35 vezes 60, né? 35 vezes 60 dá 0, 0. Corta a unidade. 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. Soma tudo isso. Então eu sei que o Pedro, quando ele deu 35 passos, ele andou 2.100 centímetros. A mesma coisa o João. Só que o João deu 40 passos e cada passo do João tem 65 centímetros. O João andou um pouquinho mais. Ele andou mais, né? Ele deu mais passos e o passo dele é mais comprido do que o do Pedro. Então 40 vezes 65, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Corta a unidade aqui, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 24. 0, 0, 2 com 4, 6, 2.600 centímetros. Ótimo. Então a gente sabe que esses 35 passos aqui do Pedro equivalem ao quê? A 2.100 centímetros. A gente sabe que esses 40 passos aqui do João equivalem a 2.600 centímetros. E a gente sabe que essa distância total aqui de 39,2 metros, né? Só voltando aqui, a gente calculou e sabe que ela é de 3.920 centímetros. Então isso aqui é a mesma coisa que 3.920
centímetros. Maravilha? Bom, ele quer exatamente saber quantos passos cada um deu aqui para saber a diferença. Eu não sei quanto é que mede esse pedacinho DC. Eu vou chamar ele de X. O que eu vou fazer agora? Agora presta atenção que a gente vai montar uma equação para a gente conseguir calcular esse valor desse X. Olha agora para essa figura e vê se você concorda comigo. Quando eu ando de A até C e quando eu ando de D até B, você concorda que a distância DC eu andei 2 vezes? Porque de A até C já está aqui dentro do DC. Daqui até aqui já está esse pedacinho DC. De D até B também já está lá dentro aquele DB. Então, quando eu somar todas essas medidas que me dá essa distância de A até B de 3.920 metros, o pedacinho DC eu estou contando ele 2 vezes. Porque eu passei ele 2 vezes por cima dele. Quando eu andei de A até C, passei uma. Quando eu andei de D até B, eu passei 2. Então, se eu só simplesmente somar 2.100 mais 2.600, eu vou estar contando 2 vezes o DC. E aí isso não vai corresponder à distância total de 3.920. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse pedacinho uma vez. Porque se eu tirar uma vez, aí sim, ele vai, das 2 vezes que eu passei em cima, se eu tirar uma, ótimo. Aí eu sei que essa distância total dá 3.920. Essa é a equação que eu vou escrever. Então vamos lá. Eu tenho que 2.100, que foi a quantidade de passos do Pedro, mais a quantidade de passos do João, certo? Essa quantidade menos esse pedacinho DC que eu chamei de X, que eu vou tirar uma vez, já que eu passei 2 vezes por cima dele, isso tudo me dá a distância de A até B, que a gente converteu de metro para centímetro e ficou 3.920. Então tá aqui, o que o Pedro andou, mais o que o Pedro o que o Pedro andou, mais o que o João andou, menos essa distância DC que eu andei 2 vezes, isso tudo me dá a distância de A até B, que é 3.920. Entendeu a equação, como eu montei? Montei o que o Pedro andou, o que o João andou, retirei o pedacinho DC que eu tinha andado 2 vezes, isso tudo me dá a distância de A até B. Agora uma equação aí de primeiro grau para a gente resolver, certo? Juntando aqui 2.100 com 2.100 com 2.600 dá 4.700. 4.700 menos o X, isso tudo dá 3.920, tá? Passa o X para o lado direito e o 3.920 para o lado esquerdo. Vai ficar 4.700 menos 3.920, isso é igual a X, né? Troquei o sinal porque passou um para cada lado, né? Isso, 4.700 menos 3.920, isso dá 780, é exatamente o meu valor do X. Então, nesse pedacinho DC aqui, tem 780, o quê? Centímetros. Eu não quero saber a diferença de passos de Pedro e de João, então vamos ver, nessa distância de 780 centímetros, quantos passos dá o Pedro, sabendo que cada passo dele tem 60 centímetros, e vamos ver quantos passos o João dá dentro de 780 centímetros, já que o passo dele é 65. Se eu quero saber quantas vezes o passo dele cabe aqui dentro, é uma divisão. Então, como é que a gente faz aqui? O Pedro é 780, essa distância do DC, eu divido por 60 centímetros, que é o tamanho do passo dele, para ver quantos passos cabem lá dentro. É por isso que eu faço a divisão. O 0 vai embora com 0. 1 vezes 6, 6. Sobra 8 aqui, dá 13, resto 0. Então, o Pedro dá 13 passos dentro dessa distância DC. Então, deixa eu botar aqui, ó. O Pedro dá 13 passos. Opa. O Pedro dá 13 passos, já que ele tem 60 centímetros cada passo dele, dentro de 780 centímetros. O João vai dar um pouquinho menos, né? Porque o passo dele é mais largo, então ele vai dar um pouco menos de passo.
65 cabe uma vez dentro do 78, sobra 13. Abaixo o zero, 130 por 65 dá exatamente 2. Resto zero, acabou. Então o João dá 12 passos lá dentro. Qual que é a diferença entre o número de passos que João dá e que Pedro dá? Se Pedro dá 13 passos e João dá 12, a diferença do número de passos entre eles é 1, né? Se um dá 13 e o outro dá 12, qual que é a diferença? O Pedro vem aqui e consegue dar 13 passos aqui. O João vem aqui e consegue dar 12. Qual que é a diferença entre o passo do Pedro e do João no trecho DC, que a gente calculou 780 centímetros? A diferença entre o número de passos é igual a 1. Pessoal, toda essa resolução é legal você dar uma olhadinha de novo. A gente fez bastante conta com as unidades. A gente teve que... O esboço, né, que o enunciado já dava, ajudou bastante, tá? Dá uma olhadinha em tudo isso e principalmente nas conversões que a gente fez. Tenta você sozinho construir a tabela, né? Além de fazer, tenta você construir a tabela para ver se você não está trocando de ordem as unidades métricas e depois tenta fazer você as conversões para ver se você consegue chegar nos mesmos resultados que a gente conseguiu aqui, ok? Pessoal, obrigado e até a próxima aula.